Eu me chamo Ingrid Barreto, sou practitioner internacional em PNL, tenho graduação em administração de empresas, especialização em logística e hoje eu faço MBA de liderança e gestão. E sou crossfiteira também, não ia perder a oportunidade de trazer essa informação, que é bem importante, faz parte do que eu sou. A minha formação em PNL, eu fiz com o Isaac Santos, não sei se vocês conhecem ele. Eu sei que a colega ali também conhece. Então, ele fez a formação dele diretamente com os co-criadores da PNL. Tá? E eu acho isso muito... Eu gosto muito de ter tido o privilégio de conseguir estudar. Eu não fiz só um curso, né? Eu fiz diversos cursos com ele. Bom, o que é PNL? A Grazi, o Adriano, o Jadson e o Cleiton já facilitou muito a minha vida, porque trouxeram assuntos que eu ia falar, então eu consigo passar um pouco mais rápido. A PNL é isso, é programação neurolinguística. Então a programação, ela dá a ideia de um computador de forma metafórica, que são os nossos padrões de comportamento. A neurociência é a parte neural, né? É a forma que a gente percebe o mundo através dos nossos sentidos. E linguística é a nossa comunicação. Por que a comunicação? Porque eu manifesto de forma verbal e não verbal aquilo que eu acredito, aquilo que está instaurado no meu padrão de comportamento. Bom, sobre as regras de funcionamento da mente. Tudo que a gente sabe do mundo, como foi dito aqui, a gente sabe através dos nossos 5 sentidos. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente escuta, tudo que a gente experimenta, gera aprendizado. E esse aprendizado, ele constrói o nosso mundo de verdade e crença. Então, o X da questão aqui, que foi o que a Grazi falou, é que não é o fato em si, é a forma que você significa aquilo que você viveu. Porque, se eu for dar um exemplo, em um relacionamento eu fui traída, eu posso me deprimir, ou eu posso pensar que foi livramento e seguir adiante. Então é o mesmo fato, é a mesma traição, só que tem pessoas que escolhem seguir e outras que escolhem deprimir. Então é o que você faz com aquilo que fizeram de você. É a forma que você traz para dentro que importa. E o nosso mapa, ele não é território, porque cada um tem o seu. A gente precisa pensar que existe um mundo de possibilidades infinitas. As oportunidades, elas estão todas aí. Só basta a gente acessar, que é aquele convite com a música do Lulu Santo que eu trouxe no início. É a gente transpor, né, acreditando no futuro independente da sua situação atual. Você saber que existe sim como você mudar o jogo. Então, o que é que a PNL estuda? Ela estuda o funcionamento do ser humano. Aprender como o ser humano funciona para fazer ele funcionar melhor. Aprender como o ser humano funciona para fazer ele funcionar de forma intencional. Para fazer ele funcionar de acordo aos objetivos daquilo que ele quer alcançar. Então, lá no passado, os co-criadores da PNL, eles estudaram, né, pessoas de alta performance, extraordinárias, e codificaram, né, modelaram essas pessoas, de que forma elas se comportavam, e aplicaram em outras pessoas, né, ensinaram a outras pessoas para que essas pessoas tivessem o seu resultado modificado. E aí, como resposta disso, elas realmente melhoraram ali, né, a sua performance. Como tudo que já foi falado aqui hoje, tudo acontece na mente. Às vezes a gente perde muito tempo competindo com pessoas. Não é com pessoas, gente, é com a gente mesmo, né? E ninguém aqui é Gabriela, né? Por isso a importância do autoconhecimento. Esse cadeado aqui representa uma pessoa que talvez não esteja vivendo a sua melhor versão, mas ela, porque ela é dessa forma, ela escolhe continuar, que é aquilo que a gente falou aqui da alienação. E o cadeado aberto é a pessoa que se permite, que ela entende que ela não está na melhor versão, né? Que existem caminhos, né? Como muitos aqui que estudam PNL ou, sei lá, neurociência, vieram estudar a partir de uma dor sua que eles quiseram resolver. Então, se eu tenho uma dor, eu busco o conhecimento, é a forma que eu me permito, e agora a gente consegue aqui falar para outras pessoas, para também, de alguma forma, transformar. Então, isso é muito lindo. Bom, mente consciente versus inconsciente, isso aqui é muito importante, tá? A gente tem duas mentes e elas funcionam como uma entidade. A mente consciente, ela é como um diretor, porque ela escolhe as informações que ela aceita e ela rejeita. Ela escolhe o que ela cria,
ela escolhe o que desenvolve. E já a mente inconsciente não. Ela funciona como um gravador de experiências. Ela observa, ela percebe o ambiente, grava e reproduz. Ou seja, você não tem consciência do que ela está gravando. Ela está percebendo o ambiente, por isso a importância do que já foi falado aqui, do ambiente, do que você está imergindo, que por mais que você não queira, você não tem controle sobre o que ela está gravando. E a gente só acredita naquilo que a gente tem referência. A sua mente vai dar um jeito de te dar referência daquilo que você acredita. Quer ver um exemplo disso? Mulheres aqui que são mães e que falaram de gravidez. Normalmente, quando uma mulher está grávida, ela vê mulher grávida em todo canto. Quer dizer que essas mulheres grávidas, elas sempre estiveram lá. Quando você quer comprar um carro, você vai na loja, vê o carro, a partir daquele momento, aquele carro passa a fazer parte da sua realidade, você só vê o carro na rua. Você acha que realmente teve um aumento do carro ou você que passou a perceber o ambiente de uma forma diferente? Então, se você quer mudar a realidade da sua vida, o X da questão é você ter experiências com aquela realidade que você quer alcançar, para você conseguir acessar, para que sua mente ela trabalhe para te entregar isso. Porque não adianta nada a gente querer de forma consciente. A forma consciente, ela só opera a nossa biologia em 5%. 95% da nossa biologia a gente faz no automático. Quando eu falei lá atrás sobre a forma que a gente experiencia o mundo, ou seja, como foi que você aprendeu a falar? Vendo, ouvindo, experimentando, andar, vendo, ouvindo, experimentando. Uma criança é um livro em branco. Quando você começou a dar os passos pela primeira vez, houve ali uma dificuldade. Mas a partir do momento que isso se torna um hábito, você faz no automático. Então é isso que a gente precisa fazer, que isso vire no automático. Falando aqui no exemplo do inglês. Por exemplo, em inglês, a gente sabe ler o inglês, a gente sabe o que é o inglês, a gente fala, a gente escuta e a gente lê. Por que que quem não sabe inglês não fala? Já que seria a mesma coisa do falar, porque você não tem referência. E por que que as pessoas que fazem intercâmbio têm mais facilidade em aprender? Porque elas estão imergindo naquele ambiente daquilo que ela quer alcançar. Ou seja, quando ela está na sala de aula, ela está aprendendo, e quando ela está fora, ela vai estar experimentando. Mesmo que de forma inconsciente. No mercado, na padaria, ela está escutando aquilo, às vezes ela não está nem entendendo, mas aquilo está ficando registrado no subconsciente dela. Então, a gente precisa ter essa noção para a gente saber que não adianta querer não vir o jogo. Você precisa realmente reprogramar sua mente, dando a ela materiais novos, para que você tenha acesso a novas possibilidades, estudo, conteúdo. Anda com pessoas que estão em busca ou que já estão lá no seu objetivo. Só assim você consegue. Diferente disso, você só vai bater cabeça, porque se a gente for fazer as coisas pautadas na motivação, é 5%, não vai rolar. Motivação é finita. Por isso que muitos atletas falam, disciplina, hábito, aí sim roda. Mas motivação não. Pressuposto da PNL. Foi aquilo que eu falei lá na frente. Mapa não é território. Mapa é aquilo que a gente pensa. É as nossas verdades. Isso aqui é importante até para relacionamento. Não adianta você impor suas verdades para outra pessoa. Ela não viveu o que você viveu e ela não significou da forma que você significou. É o que ela falou do cachorro. Se eu falar isso aqui, o que é isso? Vocês vão falar um passador. Eu falei, escreve 5 características disso aqui. Você acha que vocês vão me trazer as 5 características iguais? Pode até ter uma ou outra parecida, mas você acredita que vocês vão acertar as 5? Vai ser igual? Não vai. Porque cada um fala a partir da sua percepção. Isso aqui é libertador e mais. Estou vivendo uma realidade na minha vida hoje, mas eu sei que o mundo é vasto. Por que tem pessoas que ganham dinheiro e outras não ganham? Será que é destino? Será que quando a gente nasceu, Deus apontou e falou, você prospera e você não? Entende? Então a gente precisa buscar modificar, né, o nosso ambiente para a gente conseguir sim mudar a nossa vida. O que eu falei, o significado que você dá às coisas importa mais do que as próprias coisas. Eu já falei isso. Mente e corpo formam um único sistema. Que foi uma coisa que o Gustavo falou. Precisa ter congruência. Não adianta só eu querer. Porque a gente está falando de programas. A parte de baixo do iceberg é seus programas mentais. É como aquele filme Exterminador do Futuro.
eu nasci para matar. Ele não vai mudar aquilo ali. Você precisa mudar a sua programação. Você não vai conseguir ir contra o seu sistema. Então, precisa ter uma congruência entre o que eu acredito e o que eu faço. Porque senão não dá certo. Você também não consegue se sustentar. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Falaram aqui de cadeia evolutiva, da época lá dos Homo sapiens, do reptiliano, é um pouco disso. Quando você deixa de ir para ação, você não está fazendo isso de forma negativa para você. Você se contou uma história muito bonita, né, que a gente é ótimo de contar a história pra gente, que aquela era a melhor opção que você tinha. Você sempre vai escolher o conforto. Você não vai escolher nunca o desconforto. Então, é importante aqui a gente se atentar. Sempre tem uma intenção positiva. Eu não vou malhar porque eu estou cansada. Então, você acredita que é a melhor escolha que você está fazendo no momento. Mas não é. A gente está realmente dando desculpa e procrastinando e tudo mais. E o que foi falado aqui, aprendizado igual ação. Saia desse lugar de só aprender. Colocar conteúdo para fora e agir. Né? Agir que transforma. Só ficar pensando, é o que eu digo, assim, sonho sem ação é delírio. Ninguém faz nada só sonhando. Você precisa acreditar, sonhar e fazer. Senão não dá certo. E aqui eu trouxe alguns programas mentais, e aí eu vou fazer um paralelo com as técnicas. Muita gente aqui falou de crença limitante. Então, crença limitante, vamos dizer que tem a ver com os nossos padrões e que são aqueles diálogos internos que a gente tem. Se vocês observarem, esses diálogos internos, ou ele ataca o seu passado, ou ele ataca o seu futuro. Seu passado te trazendo alguma coisa ruim que você fez, alguma experiência ruim, para te trazer, jogar na sua cara que você não é capaz, porque você não é bom o suficiente. Ou ele ataca o seu futuro. Quando você está muito empolgado com algo positivo, ele diz, você não vai conseguir. Então, ele chega pra gente ou em um momento de muita tristeza ou em um momento de muita felicidade. Muita tristeza, muitos aqui acabam até tirando a vida. Porque no momento que você está no fundo do poço, aí vem aquela voz, se mata. Pra quê que você quer ficar essa vida? Você não vai dar em nada mesmo? Felicidade. Você consegue algo muito bom, você está lá feliz, do nada vem aquela voz, alegria de pobre dura pouco. Cuidado com a frustração. Então, isso aqui tem a ver com inteligência emocional. No momento que a gente está neutro, não vem a objeção. Se você não estiver nem muito feliz nem muito triste, você está neutro. Nenhuma voz fala com você. A partir do momento que você está nesses dois lugares, nessa divergência emocional, é a hora que essa voz começa a falar com você. E de que forma a gente faz isso? Ajuda a caderno do enfrentamento, que foi uma coisa que o colega ali falou. Anota o que essa voz diz, até para você desassociar ela de você. Porque essa voz não é você. Então você anota, não sou capaz, anota tudo, sempre anote. Depois de um momento melhor, você olha aquelas anotações, esse emprego não é para você, e você confronta. Não é para mim por quê? Se eu me formei, se eu estudo, se eu leio, e você volta embaixo. É para mim sim, você pode até dar um nome para essa pessoa, Maria. O que é Maria? É para mim sim, você responde, e toda vez que você não estiver bem, você já olha, porque você já tem uma narrativa para aquilo que aquela voz diz. Então você enfraquece ela. E toda vez que ela vier para sua cabeça, você fala, Maria, de novo? Sai daqui. Tira isso do seu eu. Tá? Autossabotagem é um pouco dessa crença limitante. Eu trouxe aqui um reforço positivo. Cria narrativa a seu respeito. Teve um colega aqui que falou sobre fisiologia, sobre o livro do Poder da Presença, da fisiologia do super-homem, da Mulher Maravilha. Isso é a mesma coisa, o nosso comportamento muda ali, o sentimento que a gente tem. Então escreve narrativas para você se dizer todo dia, porque isso ajuda na reprogramação. Eu sou capaz, tudo eu posso naquele que me fortalece, eu sou merecedor, o dinheiro vem a mim com facilidade. Repete, repete, repete. Cada vez que você repete isso de forma, com todo o seu ser, você vai se sentir melhor e mais confiante. Então isso te ajuda aqui na autossabotagem. O medo do fracasso, esse aqui paralisa, você nem sai do lugar. Foi aquilo que o Gustavo falou. Só que o medo, ele tá do iceberg para baixo. Eu tenho medo de altura, tá? Você tem medo de altura? Você já caiu de algum penhasco? Porque não justifica. Você tem medo do quê? Se você não caiu. Então o medo é uma preocupação de algo que nem aconteceu e talvez nunca aconteça. Então e assim, como o nosso cérebro ele não distingue o real do imaginário, só o fato de você pensar, e é aquilo assim, eu tenho medo, você não pensa
Tá, eu vou subir nessa altura, você pensa caindo, você só pensa no ruim. Uma pessoa que tem medo, eu tenho medo de falar em público, ela não pensa vindo aqui se apresentando e dando tudo certo. Ela pensa lá dando branco. E às vezes talvez nunca aconteça. Então de que forma a gente resolve isso? Se expõe ao desconforto. Né? Eu tô com medo. Vai. Não sei se eu subo. Sobe. Testa. Experimenta. Treina. Cada vez que você fizer isso, você dá o comando para o seu cérebro: não morri, deu tudo certo. E isso vai enfraquecendo. Testa, treina. Então, o medo do fracasso a gente resolve dessa forma, tá? É isso que eu queria trazer aqui para vocês. E aí, por último, eu quero finalizar com a frase do Richard Bandler, que ele é um dos co-criadores da PNL, que ele fala: por que continuar sendo a mesma pessoa sempre, se você pode ser alguém muito melhor? Então, a partir do momento que você identifica que você não está na sua melhor versão, que você entende tudo isso que foi falado, que você é capaz de mudar a sua história, por que não tentar? Porque quando a gente desiste mentalmente, acabou, gente. É você mesmo que está deixando de realizar uma coisa na sua vida. Ninguém tem esse poder. É o que dizem: a pessoa pode me parar, ela pode me ferir, ela pode tudo, ela só não pode me vencer, porque depende de mim. É o que ele falou. É você que decide isso. Então esse é o convite que eu trago para vocês. As pessoas, elas podem te magoar, sim, mas aí permanecer no chão é uma escolha de cada um de nós. E a partir do momento que a gente tem autoconhecimento e autoconsciência, a gente consegue sim mudar o jogo e trilhar uma nova história para a nossa vida. Obrigada, gente.